Inscreva-se no novo canal da Igreja Aliança do Calvário no YouTube. Ricos conteúdos, aulas de EBD, exposições bíblicas e práticas das confissões históricas batistas, curso de Teologia Confessional Batista Reformado. Igreja Aliança do Calvário, novo canal no YouTube. Inscreva-se. Bom dia, irmãos. Vamos começar a escola dominical? Vamos começar orando? Senhor, aqui estamos nós nos colocamos nessa manhã perante o Seu Espírito Santo e pedimos, Senhor, nos dê entendimento para estudarmos a respeito do Senhor, das Suas verdades, como é profundo esse assunto a respeito da Trindade, de quem é o Senhor. Deus, abre o nosso entendimento, abre a nossa mente, não nos deixe cair em erros, não nos deixe entender essas doutrinas de maneira errada, porque muitas pessoas já padeceram, já sofreram na história da igreja por não entenderem corretamente a respeito do Senhor. Deus, abra os nossos olhos, então, nos guie, nos dirija através dos versículos bíblicos a toda a verdade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir a nossa confissão, a vermelhinha, a confissão de New Hampshire, lá no capítulo 2, do verdadeiro Deus. Nós estamos estudando sobre a Trindade esses dias. Do verdadeiro Deus, vamos ler. Cremos que há um e somente um Deus vivo e verdadeiro, um Espírito infinito, inteligente, cujo nome é Yahvé, o Criador e Supremo Governador do céu e da terra, inexprimivelmente glorioso em santidade e digno de toda honra, confiança e amor possíveis, que na unidade da divindade há três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, iguais em toda a perfeição divina, e executando distintos e harmoniosos ofícios na grande obra da redenção. Então, isso é o que diz a nossa confissão. Nós estamos estudando aqui nessas aulas, irmãos, começamos na aula passada, sobre a Trindade. Vamos ver hoje, nas próximas duas aulas ainda, a respeito desse assunto da Trindade. Eu vou fazer uma breve recapitulação da última aula, para quem não esteve aqui. E nós começamos falando a respeito de ser um cristão. O que uma pessoa precisa crer para ser um cristão? Então, nós temos hoje muitas religiões que se dizem cristãs no mundo. Nós temos aí os mormons, testemunhas de Jeová, católicos, adventistas, espíritas, kardecistas. Então, são todas pessoas, religiões, que se dizem cristãs. Só que nós sabemos que eles não estão de acordo com o melhor entendimento bíblico, que há muitas doutrinas nessas religiões que não se adequam à Bíblia. O Espiritismo, por exemplo, quando fala de reencarnação, é algo que não tem como nós aceitarmos. O Adventismo, quando diz a respeito das profecias e compara a fundadora deles com uma profeta. Os católicos, quando fala a respeito do papado, purgatório, salvação pelas obras, são todos temas que é difícil para nós abrirmos a Bíblia e vermos isso como correto. Então, normalmente, nós, evangélicos, olhamos para essas religiões e não entendemos que elas interpretam corretamente a Bíblia. E da mesma forma, também já tem algumas igrejas e denominações evangélicas que também não têm se enquadrado bem. Nós temos igrejas, por exemplo, que já não aceitam a Bíblia como sendo a palavra de Deus. No Brasil, um pouco menos comum, mas na Europa, principalmente, igrejas metodistas já não aceitam a Bíblia como sendo a palavra inerrante de Deus. Então, é difícil aceitar essas igrejas e pessoas como sendo verdadeiramente cristãos. Igrejas que têm aberto as portas para o homossexualismo, para a teologia neopentecostal, tirando a Bíblia de lado, fazendo várias coisas erradas. Então, esse tipo de coisa nos faz perguntar o que alguém precisa crer para ser um cristão. Tem uma lista exaustiva de coisas que uma pessoa deve crer, não deve crer. E aí nós dissemos
na última aula, também que existem algumas coisas que, ainda que nós não creiamos aqui na igreja, mas de forma geral nós não podemos colocar pessoas que creem assim como hereges ou não cristãos. Por exemplo, pessoas que creem na contemporaneidade dos dons, pessoas que creem que ainda há dom de línguas, que ainda existem dons de profecias. Nós temos igrejas pentecostais que creem assim. E não é algo que nós devemos dizer, essa pessoa porque crê assim, porque nós temos uma visão diferente na Aliança do Calvário, elas estão fora do cristianismo, de modo nenhum. Então, há coisas que nós podemos negociar. Presbiterianos, por exemplo, eles batizam crianças. Nós não fazemos isso aqui, mas não é nenhuma heresia, não é nada que nos impeça de dar a mão para essas pessoas de modo nenhum. E outros assuntos, escatologia, pessoas que creem que Jesus, a igreja não passa pela tribulação, outros que creem que a igreja passa pela tribulação. Então, são todas discussões que nós não precisamos dar tanta ênfase a ponto de nos separarmos de outras pessoas. Talvez, sim, é difícil que as pessoas consigam conviver juntos na mesma igreja com essas diferenças. Às vezes vão existir polêmicas, discussões, e é difícil viver juntos. Mas isso não faz de um grupo cristão e outro não cristão. Mas tem assuntos que são inegociáveis no cristianismo. E um exemplo disso, alguns aqui, para citar para vocês, coisas que sempre estiveram na igreja durante todo o período: batismo, santa ceia, salvação e condenação eternas, então o inferno e o céu são eternos, a literalidade da Bíblia, a criação literal, não crendo aí num evolucionismo, por exemplo, que todos os homens nascem no pecado, que a salvação é pela fé e não por obras, que a Bíblia ela é totalmente correta e contém a verdade de Deus para nós, suficiência das Escrituras, e a Trindade. Então, a Trindade é um desses pontos que todos os cristãos, em todas as épocas, nunca consideraram que podia ser negociado. Quem não cria na Trindade, ouvia ela de uma forma errônea, dizendo que havia, por exemplo, um só Deus, que se manifestava em 3 papéis diferentes, como se fosse um ator que colocasse 3 máscaras. Sempre que pessoas creram de uma forma errada a respeito da Trindade, elas sempre foram consideradas fora do cristianismo e no erro. Um certo autor, ele fala assim: o cristianismo permanece de pé ou cai com a confissão da divindade de Cristo e da Trindade. Na confissão da Trindade pulsa o coração da religião cristã. Então, a Trindade é algo que nós não podemos negociar. E é por isso que nós estamos tratando aí em 4 aulas a respeito dela. E uma definição da Trindade que nós dissemos é que Deus ele é um e ele é 3 ao mesmo tempo. Então, Deus é um quando nós falamos de essência, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles têm os mesmos atributos, eles são eternos, nenhum deles houve um tempo que eles começaram a existir. Tanto o Pai como o Filho, como o Espírito Santo, eles não têm discórdia entre si, todos eles concordam, têm a mesma vontade, os mesmos desejos e objetivos. Então, isso significa dizer que Deus é um. E, ao mesmo tempo, Deus é 3, porque como apareceu lá na figura do batismo de Jesus, Jesus sendo batizado, uma voz vindo do céu, que era a voz do Deus Pai, e o Espírito Santo, Deus e o Espírito Santo descendo sobre Jesus. Então, nós temos aí a Trindade, Deus sendo 3 e sendo um ao mesmo tempo. Ontem, uma mãe falou para mim, eu tentei explicar para minha filha da Trindade, ela não entendeu, a menina nova, né? E, irmãos, não é tão fácil assim para uma criança conseguir captar tudo isso. Para vocês terem ideia, a Trindade ficou sendo discutida na história da igreja durante 600, quase 700 anos. Então, às vezes as pessoas falam, isso aí não muda mais não, já faz 100 anos que está assim. Então, a Trindade levou quase 700 anos para conseguirem definir a respeito desse assunto.
Então, essa é uma definição. E aí eu dei um exemplo aqui da Trindade a respeito de um raio. Imagina um raio de sol e ele entra num prisma, num vidro, em alguma coisa, e ali ele se decompõe em 3 cores diferentes. De um lado sai vermelho, de um lado sai azul e do outro verde. Essas 3 cores. A Trindade é mais ou menos parecida. Não são 3 raios diferentes, é um único raio, mas que se manifesta de 3 maneiras diferentes. Mas essa não é uma comparação perfeita, não. Porque a cor vermelha ela não pode ser verde, e a cor verde não pode ser azul. E na Trindade o que nós temos é que tanto o Filho, como o Pai, como o Espírito Santo não são diferentes uns dos outros, só nos papéis que eles executam. Então, seria mais ou menos isso. A gente comparou também com o casamento. Então, algumas pessoas pensam que Jesus ele seria menos importante do que o Pai, ou o Espírito Santo menos importante do que Jesus. E a figura da Trindade é como num casamento. Não existe o homem ser mais importante diante de Deus do que a mulher. Não existe a mulher ser inferior ao homem. É da mesma forma, Jesus ele não é inferior ao Pai. Ele apenas executa funções distintas. E o fato de Jesus obedecer ao Pai e honrar ao Pai não torna ele alguém inferior. Então a mulher no casamento ela não é inferior ao marido também. O apóstolo Paulo fala que diante de Deus não existe homem nem mulher, todos são iguais. Foi basicamente isso que nós vimos então. Vimos também que na natureza algumas coisas já apontam para a Trindade. Então, há várias coisas na natureza que mostram uma tríade. Por exemplo, o tempo. Nós temos passado, presente e futuro. Então, 3 categorias. O espaço. Um espaço como o nosso, nós temos altura, largura e profundidade. Então, são coisas que Deus parece que foi deixando vestígios na criação a respeito da Trindade. A base da matéria, que são os átomos, são formados de prótons, nêutrons e elétrons. 3 coisas. Os estados da matéria, da água, sólido, líquido e gasoso. Na música também, melodia, harmonia, ritmo. Então, várias coisas na natureza funcionam numa forma de 3 coisas, de uma tríade. Então, são vestígios que Deus vai deixando para nós a respeito da Trindade. E hoje nós vimos também no Antigo Testamento as manifestações já da Trindade no Novo. Hoje nós vamos falar da divindade do Filho, de Jesus Cristo. Então vamos abrir lá em João capítulo 8. Gente, não precisa ficar anotando, eu pus muito mais versículos nas aulas do que tem aqui na Confissão de Fé, mas não precisa anotar todos no Google Drive da igreja, que tem o link ali no mural, tem a aula lá em PDF, aí tem todos os versículos anotados. João 8, 24. Diz assim: por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então a ênfase aqui nessa palavra eu sou. Então, uma primeira comprovação que Jesus, ele é Deus, é que ele utiliza esse termo para ele, eu sou. Se vocês lembrarem aí umas 2 aulas para trás, esse nome eu sou é o nome de Deus no Antigo Testamento. Quando ele se apresenta para Moisés, e Moisés pergunta para ele, mas quem é o Senhor? Como que eu vou diante de Faraó? Deus diz para ele, você vai diante dele e vai dizer, o eu sou me enviou. Então, esse nome, eu sou, foi o nome que Deus escolheu para ele mesmo, para se identificar na Bíblia. Não tem uma categoria que a gente pode colocar Deus. Deus é santo, ele é santo, Deus é justo, Deus é várias coisas. Então, o fato dele dizer eu sou, é um nome que identifica com Deus. E aqui Jesus está fazendo a mesma coisa, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Agora olha um pouquinho para baixo no versículo 58, no mesmo capítulo 8.
Respondeu-lhes Jesus falando com os fariseus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Aqui Jesus está falando com os fariseus e ele diz exatamente isso: antes que Abraão existisse, eu sou. E é importante a gente ver o contexto aqui, porque o que aconteceu depois que depois que Jesus disse isso? Os fariseus pegaram em pedras e queriam matar Jesus. Por quê? Quando Jesus disse eu sou, ele se comparou a Deus. E isso é como uma blasfêmia para o judeu. Eles nem pronunciavam o nome de Deus, Yahvé. E de repente surge alguém dizendo que é como o próprio Deus. Eles acharam que isso era uma blasfêmia e pegaram em pedras para matar Jesus. Se Jesus não quisesse ter dito isso, algumas pessoas às vezes podem pensar: será que Jesus quis dizer que ele era Deus mesmo? Se Jesus, irmãos, não quisesse, ele teria corrigido os judeus. Ele poderia ter se explicado: não, peraí, vocês entenderam mal, eu não quis dizer que eu sou Deus. Mas o que Jesus faz? Ele simplesmente se oculta, sai do templo para não ser apedrejado. Então Jesus aqui, ele realmente quis dizer que ele era Deus. Vamos ver agora um outro versículo, Isaías 45. Livro de Isaías, capítulo 45. Verso 23, diz assim: por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo joelho e jurará toda língua. Aqui é o próprio Deus falando que diante dele se dobrará todo joelho, aqui em Isaías. E o interessante disso é que lá em Filipenses, o apóstolo Paulo, ele usa esse mesmo versículo, mas não para falar de Deus Pai, para falar de Jesus Cristo. Filipenses 2, ele fala assim: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. O apóstolo Paulo, ele faz uma citação direta de Isaías, que se aplicava para Deus, e ele está dizendo: as mesmas características que se aplicam para Deus, que Isaías usou, elas podem ser aplicadas para Jesus também. Ao nome dele, todo joelho deve se dobrar. Então já é um forte indício, uma forte prova aqui do apóstolo Paulo dizendo: olha, Jesus, ele é Deus também. Jesus, ele é como Deus Pai, não há diferença entre eles. E eu vou ler aqui em Hebreus, não precisa abrir a Bíblia, Hebreus 1, diz assim: e novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, Jesus diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda, quanto aos anjos diz: aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labaredas de fogo. Mas acerca do Filho diz: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Aqui em Hebreus, nós temos duas provas aqui, citações de que Jesus é Deus. A primeira, quando ele diz: e a todos os anjos de Deus o adorem. Jesus não é como um anjo, não é como uma criatura, mas a ordem aqui é para que os próprios anjos adorassem a Jesus. Quem na Bíblia que sempre é digno de adoração? Quem na Bíblia que diz: somente a Deus adorarás, não prestarás culto a imagens de escultura, somente a Deus é devido louvor? É sempre Deus. E aqui está sendo ordenado que os anjos adorem a Jesus Cristo. E depois lá na frente ele diz: mas acerca do Filho diz: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Então, a respeito de Jesus, o teu trono, ó Deus. Então, Deus aqui está se referindo a Jesus também, mostrando que Jesus, ele é divino, que Jesus, ele não é uma criatura e ele não é como os anjos, por exemplo.
Vamos abrir lá em Marcos agora, capítulo 2. Marcos, capítulo 2. No versículo 5 ao 7. Jesus aqui numa cena com o paralítico, vamos ler. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que ele fala desse modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? Os próprios judeus sabiam: quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus aqui, ele está perdoando os pecados desse homem. Então, Jesus depois, o que ele faz? Ele fala para o homem: levanta e anda. Então, além de perdoar os pecados, ele ainda curou o homem. Então, uma prova muito clara aqui que Jesus, ele é Deus. Então, irmãos, são muito abundantes esses textos na Escritura a respeito da divindade de Jesus. Os puritanos diziam que se nós temos um texto só na Bíblia para provar alguma coisa, então a gente não consegue provar nada. O que eles queriam dizer é que nós não podemos, como as seitas fazem, ver um versículo aqui e falar: está vendo, a Bíblia diz isso. E é o único versículo na Bíblia que possivelmente diz o que ele está querendo ensinar. Então não, a Trindade é algo que é abundante em toda a Bíblia, Novo, Antigo Testamento, em toda parte aparece a divindade de Jesus, a existência do Espírito Santo, são coisas que não dá para torcer. Os testemunhas de Jeová, muitas vezes, eles mudam o significado das palavras. Quando existe lá em João, no Evangelho de João, no princípio era o Verbo e o Verbo era Deus. Eles mudam e colocam que o Verbo era um Deus. Lá no Antigo Testamento, quando a palavra de Deus é Elohim, que é Deus no plural, eles colocam no singular. Mas esse tipo de coisa não dá para desacreditar a doutrina da Trindade, porque são muitos textos, nós não dependemos apenas de uma tradução para comprovar isso. Então fica muito claro para nós. Alguns outros versículos mostram também que Jesus, ele tem o mesmo poder de Deus Pai. Lá em João 5 diz assim: pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Então João 5, ele está dizendo aqui, Jesus, que assim como o Pai ele pode ressuscitar as pessoas dentre os mortos, da mesma forma Jesus também pode fazer isso com quem ele quiser. Lá em Hebreus 1:3 também está escrito: ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas. Então, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata de Deus. É exatamente isso que Jesus falou também para Filipe. Quando Filipe fala: Senhor, mostra-nos o Pai. E aí Jesus: Filipe, há tanto tempo você tem andado comigo e você ainda diz: mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, vê ao Pai. Nós somos iguais, não tem diferença entre eu e o Pai. Então, todas essas coisas comprovam que Jesus, ele é Deus. E os próprios nomes citados na Bíblia a respeito de Jesus, depois vocês podem ver no arquivo os versículos, mas há atribuições dizendo que Jesus, ele é Deus, no Novo Testamento, Senhor, Senhor meu e Deus meu. Um outro versículo diz que ele é Filho de Deus, que ele é o Deus verdadeiro, o Alfa e o Ômega. Há outros versículos mostrando que Jesus, ele tem os mesmos atributos de Deus Pai, que ele é eterno, autoexistente, onisciente, imutável, onipotente. A Jesus também é colocado sobre ele que ele foi o Criador, governador da criação, Salvador, que ele ressuscita os mortos e que ele é digno de adoração. Então, todas essas passagens
comprovam para nós que Jesus ele é Deus e ele aceitava ser adorado. Ele foi curar um leproso e a Bíblia diz que um leproso se ajoelhou diante de Jesus e o adorou, e Jesus não repreendeu ele. Quando João se ajoelhou diante de um anjo lá em Apocalipse, o anjo repreendeu João e falou: eu sou criatura, como você adora a Deus. Jesus não fez isso. Quando um chefe chegou correndo para Jesus e disse que a minha filha está morrendo, eu preciso que o Senhor vá lá e cure ela. A Bíblia diz também que ele se ajoelhou e adorou a Jesus. Quando Tomé diz para Jesus: Senhor meu e Deus meu, Jesus não repreendeu Tomé. Então o próprio Cristo aqui, muito confiante, mostrando para nós que ele é o próprio Deus. Quando ele altera também os 10 mandamentos, lá em Mateus capítulo 5, ele faz uma extensão dos 10 mandamentos. Então, algumas pessoas estavam ali reunidas e Jesus disse: Moisés diz, não matarás. Eu, porém, vos digo, todo aquele que no seu coração odiar alguém já cometeu assassinato. Jesus ali, ele está alterando o decálogo, os 10 mandamentos de Deus. Ele está dizendo: deixa eu explicar para vocês a extensão disso. Quem pode alterar o que Deus escreveu? Somente o próprio Deus. Não é uma alteração, mas ele está dando uma explicação. Ele fala também a respeito do adultério e de outras coisas. Então, isso mostra a autoridade de Jesus. Ele até cria um novo mandamento, quando ele diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu também vos amei. Então é um novo mandamento, um mandamento que não está lá nos 10, algo que não está lá no decálogo, um novo mandamento eu estou dando para vocês. Então isso mostra a autoridade de Jesus também. Vamos ver lá em Colossenses, capítulo 1, vamos ver um outro versículo. Colossenses capítulo 1. (1:15) 1:15 diz assim: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, mostrando aqui, Jesus é a imagem do Deus invisível. Agora no capítulo 2, no verso 9, aí de Colossenses: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, em Jesus habita toda a plenitude da divindade. Lá em Tito também diz: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, esses textos mostram para nós a divindade de Jesus. E lá em João, no Evangelho de João, capítulo 1, quando o apóstolo João fala: no princípio era o verbo. Esse verbo é uma aplicação para Jesus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, mostrando que Jesus era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, por Jesus. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então, o próprio apóstolo João aqui também mostrando para nós que Jesus é Deus, ele estava no princípio da criação, ele fez todas as coisas junto com Deus Pai. Então, isso é o que nos comprova, irmãos, que Jesus é Deus. E há vários versículos para isso que podem ser consultados depois. Agora, vamos refletir em algumas coisas. Há religiões, como nós dissemos, que se dizem cristãs e dizem que Jesus não é Deus, que Jesus é uma pessoa criada, ou como o Espiritismo diz, Jesus é alguém que passou por várias e várias reencarnações até que ele atingiu o grau supremo. Então ele é o nosso irmão maior,
mas ele não é o próprio Deus, ele não é o próprio Criador. Ele é somente a pessoa que chegou mais longe, é isso que o Espiritismo diz. Se nós aceitarmos essas explicações, quais os problemas que nós vamos ter aqui, e com isso aqui, como isso é grave? Se Jesus, primeira questão, se Jesus é somente um ser criado, a doutrina da expiação é falha, pois como alguém criado, poderia suportar a ira de Deus em nosso lugar? Então a Bíblia nos ensina que Jesus, quando ele veio à terra, qual a missão dele? Deus, ele julgou o pecado de todos nós em Jesus Cristo. E Jesus, ele suportou ali a ira de Deus, o julgamento dos pecados, que nós, como pessoas criadas, finitas, nunca conseguiremos suportar nem pagar essa dívida para Deus. Se Jesus é somente uma pessoa criada, como ele poderia suportar a ira de Deus? Como ele poderia suportar o peso dos pecados do mundo inteiro, de todas as épocas, nas costas dele, e ali fazer a expiação, pagar o preço do pecado por todo o mundo? Seria impossível, se Jesus é uma pessoa criada. Em segundo lugar, se Jesus é um ser criado, será que ele realmente é capaz de nos salvar? Que garantia temos de que isso é realmente possível? Se Jesus é uma pessoa, não é Deus, que garantia nós temos que quando ele diz para os discípulos lá, para onde eu vou preparar uma morada e levarei vocês? Quando a Bíblia diz, aquele que crer e perseverar até o fim será salvo, como isso pode ser uma garantia? Jesus, ele não é Deus, Jesus, ele não tem poder para isso tudo. O que nos garante que crer nele vai realmente nos levar para o céu? Então, se nós não cremos que Jesus é Deus, esses dois grandes problemas aqui já aparecem. O terceiro, se Jesus é um ser criado, deveríamos mesmo orar para ele? Ele é capaz de ouvir essas orações e atendê-las? Quando nós oramos para Jesus, será que ele é capaz de ouvir essas orações, de atendê-las? Se ele for só uma pessoa criada, se ele for alguém que não é Deus, simplesmente essas orações, a gente está há anos orando em vão, e ninguém vai nos responder. E o pior, se nós adoramos a Jesus e ele não é Deus, a gente está cometendo blasfêmia, a gente está dando uma glória que é devida só a Deus, a uma pessoa criada. E se a gente faz isso, se a gente comete blasfêmia, os blasfêmios não herdarão o reino de Deus. Nós somos idólatras. Então, qualquer um que adore alguém que não é Deus, essa pessoa não pode ir para o céu. Se nós adoramos Jesus e ele não é Deus, nós aqui já estamos todos condenados. Então, irmãos, são coisas que não dá para, que são muito fortes para nós olharmos e dizermos, não tem como Jesus não ser Deus diante disso tudo. Mais um ponto. Será que Jesus, ele é capaz de perdoar os nossos pecados e nos conduzir ao céu sem erro algum, se ele não for Deus? Então isso também não é possível. Se Jesus não é Deus, ele não nos conduziria ao céu e ele não perdoaria os nossos pecados. Então essa é a doutrina bíblica, mostrando a divindade de Jesus, da Trindade. Nós vamos ver agora a respeito do Espírito Santo, que muitas pessoas também têm dúvidas, e nós já falamos bastante do Espírito Santo nas aulas do pentecostalismo, mas mostrando que ele é Deus também. Vamos ver lá em Atos, livro de Atos, capítulo 5. Só antes de nós lermos, algumas pessoas, trazendo uma aplicação mais prática aqui, algumas pessoas pensam que, será que a Trindade não é algo que nós poderíamos abrir mão, de repente, um ponto ou outro?
lá no século... não vou me lembrar ao certo, mas lá os cristãos de Roma, em Roma circulou muito as discussões e disputas a respeito da Trindade e da divindade de Jesus. Mais ou menos por volta do ano 680, de vez se encerrou a questão e havia um grupo chamado os arianos, que era um grupo falso que não cria na Trindade, na divindade de Jesus e do Espírito Santo. Essas pessoas foram expulsas do Império Romano. E o que eles fizeram? Eles foram viver entre os bárbaros. E lá eles evangelizaram os bárbaros. E esses bárbaros se converteram, só que com a doutrina da Trindade confusa, errada nesse ponto. Passou um tempo, teve a queda do Império Romano. O Império Romano ruiu e os bárbaros entraram todos no Império Romano. E eles trouxeram com eles esse cristianismo deturpado. Daí começaram os grandes problemas na Idade Média e as grandes heresias que começaram a surgir uma atrás da outra. E isso só foi ser mudado aí 600 anos depois com a Reforma Protestante. Então, por conta de um erro desse, nós vemos que a igreja passou durante anos sem Bíblias, durante anos crendo em heresias, e isso só foi começar a ser alterado na Reforma Protestante. Então, às vezes, irmãos, a gente não sente o efeito de um ensino errado no nosso próprio tempo, na nossa própria igreja. Às vezes isso vai ser sentido gerações depois. Tem um ditado que diz que o que uma geração aceita, a próxima geração abraça. Então, o que uma geração aceita, deixa passar, abre a gretinha da porta, a próxima vem, chuta a porta e escancara tudo. E isso acontece muito na história da igreja. A gente vê uma certa concessão em um ponto, passa um tempo, 1, 2, 3 gerações, e as coisas pioram muito. Então, por isso que, às vezes, em teologia, nós somos tão precisos, principalmente com relação à Trindade, porque um erro desse, nas próximas gerações, pode fazer virar uma catástrofe. E foi o que aconteceu, né? A Reforma Protestante veio disso. Foi para consertar um erro lá de quando os bárbaros voltaram com o cristianismo errado para dentro do Império Romano. Mas vamos ver aqui do Espírito Santo. Atos 5, versículo 3 e 4. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentistes ao Espírito Santo? Aqui Pedro está dizendo que Ananias mentiu ao Espírito Santo. Reservando parte do valor do campo, conservando-o porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no teu coração este desígnio maligno? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Então, primeiro, Pedro diz que ele mentiu ao Espírito Santo. E lá no finzinho, não mentistes aos homens, mas a Deus. Então, Pedro, ele diz que o Espírito Santo é Deus. Ananias foi lá, vendeu um campo e o dinheiro ele pegou, deu uma parte para os apóstolos e falou: foi por tanto que eu vendi. Foi por isso aqui tudo, toma todo o dinheiro. E guardou um pouco para si. Depois Pedro confronta ele e fala: por que você mentiu para nós, dizendo que era todo o dinheiro? Você não precisava dar nada para nós, dar nada aqui para os apóstolos, mas quando você mentiu ao Espírito Santo, você estava mentindo a Deus. E ali naquele momento, Ananias ele cai morto, depois vem a sua esposa e morre também, como um juízo de Deus. Então, uma prova aqui, que o Espírito Santo é comparado a Deus. Depois lá em 1 Coríntios 3, o apóstolo Paulo diz: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, nós somos santuário de Deus, ou seja, Deus habita em nós. Deus quem? O Espírito de Deus. Deus, o Espírito Santo, habita em nós. Então, uma prova que o Espírito Santo é Deus também. Nós podemos provar também que o Espírito Santo é Deus quando nós olhamos diversos versículos que dão para ele os mesmos atributos
que é dado para Deus o Pai, para Deus o Filho. Então nós temos versículos na Bíblia que dizem que o Espírito Santo tem atributos como vida, verdade, amor, santidade, eternidade, onipresença e onisciência. Lá em João, só para exemplificar, não vou falar de todos, mas apenas 2. Lá em João 16, diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, pois não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, mostrando aqui, o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Ele tem o mesmo atributo de Deus, verdade. E lá em Hebreus 9,14, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu. Então, o Espírito eterno, o Espírito Santo também, ele é eterno, ele não é criado em momento algum na história. Então, versículos aqui que mostram que o Espírito Santo tem os mesmos atributos de Deus. E há outros versículos que mostram que o Espírito Santo, ele faz as mesmas obras que Deus faz na criação, na salvação dos homens, que ele realiza milagres também e que ele concede dons aos homens. Quem pode conceder dons a alguém? Lá na igreja antiga, quando o apóstolo Paulo diz a respeito dos dons espirituais, somente Deus poderia dar para alguém dom de cura, dom de profecia, dons de línguas, dons relacionados ao serviço, socorros, dons para ser um profeta, para pregação, pastoreio. Só que lá em Atos diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, o próprio Espírito Santo, era ele quem concedia os dons às pessoas. Então, Deus, na forma aqui do Deus Espírito Santo, concedendo esses dons às pessoas. E lá em Jó 33, 4, diz assim: o Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Então, o Espírito Santo aqui também, na obra da criação dos homens. Então, irmãos, todos esses versículos aqui nos mostram a respeito do Espírito Santo sendo Deus. Quando ele aparece também na fórmula do batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, isso tudo comprova que o Espírito Santo, ele é Deus também. Só que, porque ele não aparece tanto na Bíblia, como Jesus, por exemplo, aparece. Jesus, ele veio ao mundo e ele andou aqui no meio de nós. Deus, o Pai, ele falava do céu com Moisés e com os profetas. O Espírito Santo, ele não tem essa característica, ele não tem um corpo, ele não desce aqui andando e diz: eu sou o Espírito Santo. Não há relatos na Bíblia de nós ouvirmos que alguém realmente ouviu a voz do Espírito Santo. Geralmente é de Jesus ou de Deus Pai. Porque a obra do Espírito Santo não é exaltar a si próprio. A Bíblia coloca que o papel do Espírito Santo é apontar para Cristo. Então o Espírito Santo é como uma placa, é como uma flecha que ele direciona para Cristo. Ele aponta tudo, as pessoas que vêm a ele aponta para Cristo, para a obra de Jesus. Então o Espírito Santo, ele não busca se exaltar a si mesmo. E é aí que o movimento pentecostal, ele comete uns certos equívocos. Porque quando Jesus enviou o Espírito Santo, é para que ele ensinasse em toda a verdade, e para que ele apontasse diretamente para Cristo, e não para que ele fosse alguém como, por exemplo, eu lembro de ter lido o livro Bom Dia Espírito Santo, do Benihim, e ele diz o seguinte, que ele acordava pela manhã e ele dizia: bom dia Espírito Santo, todas as manhãs. Às vezes ele estava orando e quando ele parava de orar, ele disse que o Espírito Santo puxava a camisa dele e falava: fica só mais um pouquinho orando. Então são coisas que não batem quando a gente vê o Espírito da Bíblia e o propósito que o Espírito Santo ele tem no mundo.
Então, essas coisas elas não concordam. Concluindo então aqui a respeito da Trindade. Como nós provamos a Trindade para uma pessoa, e foi basicamente isso que a gente seguiu aqui, que cada uma das 3 pessoas é chamada pelos nomes divinos. Então, pegando os versículos bíblicos e mostrando cada uma das pessoas aqui, sendo chamadas pelos nomes divinos, pelo nome de Deus. Em segundo lugar, cada uma das pessoas tendo os atributos de Deus. Então, ao mesmo tempo que a Bíblia diz que o Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito é eterno. Que o Pai, ele deve ser adorado, o Filho deve ser adorado e o Espírito Santo deve ser adorado. Então, vários versículos mostrando que todos eles têm os mesmos atributos. Que cada uma das pessoas da Trindade faz as obras que somente Deus pode fazer. Então, somente Deus pode conceder dons, Deus Pai concede, o Filho concede, o Espírito Santo concede. Somente Deus pode criar algo, pode criar o mundo, criar pessoas. Versículos nos mostram que Deus Pai cria, que Deus Filho cria e que o Espírito Santo também cria. Então, essas são maneiras que nós entendemos que a Trindade é demonstrada na Bíblia. Um outro autor, vou ler essa frase aqui para vocês, ele fala assim, a respeito da Trindade: tente explicá-la e vai perder a sua mente. Tente negá-la e vai perder a sua alma. Então, Millard Erickson. Então, o que ele quer dizer aqui é que a Trindade é algo que nem sempre é fácil ser compreendida com a mente. Nós podemos pegar os versículos bíblicos, ler eles e compreender que os dois são 3 e que são um. Mas é como aquela criança que não entendeu o que a mãe explicou para ela da Trindade. Nem sempre é fácil para a nossa mente aceitar esse tipo de coisa. Então, se nós tentarmos explicá-la, a gente vai acabar caindo em algum erro, em alguma heresia. E se nós negarmos isso, nós vamos, como ele diz aqui, vai perder a sua alma. A gente vai estar crendo em algo que não é correto, que não é certo, que não foi o modo que Deus deixou prescrito na Bíblia. Então, a respeito da Trindade é isso, irmãos, do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Se vocês tiverem dúvidas disso, perguntem depois, deixem escrito, vamos responder nas próximas aulas. E eu separei aqui nos 10 minutos, antes de terminar a aula, um credo para nós lermos juntos. Sei que é muita informação, já está no fim da bateria, mas tente prestar atenção, esse é chamado de o credo de Atanásio. Atanásio foi um dos pais da igreja antiga, viveu ali por volta do ano 300, 400, e ele é chamado campeão da ortodoxia. Tem uma expressão em latim que eles dizem mundus contra Atanásio. Então, houve uma época na história da igreja em que praticamente a doutrina da Trindade não tinham pessoas que defendiam ela, e Atanásio foi aquele homem que Deus levantou e ele conseguiu defender isso muito bem. Uma certa vez ele segurou as cordas do cavalo do imperador e impediu o imperador de entrar na igreja, porque ele não cria da forma correta na Trindade. E tem esse credo dedicado a ele, provavelmente não foi ele que escreveu, mas chama o credo de Atanásio. E eu vou ler para vocês e comentar algumas partes aqui. Toda vez que ele citar católico aqui, você entenda como cristão. Nessa época não tinha igreja católica, não tinha essa distinção. Então ele fala fé católica é a fé cristã. Todo aquele que quer ser salvo, antes de tudo deve professar a fé católica. E quem quer que não a conserve íntegra e inviolada, sem dúvida perecerá eternamente. Então, já mostrando aquela visão de crer no que é correto. E a fé católica consiste em venerar um só Deus na Trindade, e a Trindade na unidade, sem confundir as pessoas e sem dividir a substância. Então a gente falou que Deus ele é um em substância e 3 em pessoas. Então
não confundir as pessoas, não dizer que o Pai é o Filho, que o Filho é o Espírito Santo, e também não dividir a substância, dizer que são 3 deuses. Pois uma é a pessoa do Pai, outra a do Filho e outra a do Espírito Santo, mas uma só é a divindade do Pai e do Filho e do Espírito Santo, igual em glória, coeterna e majestade. Qual o Pai, tal o Filho, tal também o Espírito Santo. E aqui ele vai mostrar várias coisas que se aplicam aos 3. Incriado é o Pai, incriado é o Filho, incriado é o Espírito Santo, que não foi criado. Imenso é o Pai, imenso Filho, imenso Espírito Santo. Eterno Pai, eterno Filho e eterno Espírito Santo. Contudo, não são 3 eternos, mas um único eterno. Como não há 3 incriados, nem 3 imensos, porém um só incriado e um só imenso. Da mesma forma, o Pai é onipotente, o Filho é onipotente, o Espírito Santo é onipotente. Contudo, não há 3 onipotentes, mas um só. Assim, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. E, todavia, não há 3 deuses, porém um único Deus. Como o Pai é Senhor, assim o Filho é Senhor, o Espírito Santo é Senhor. Entretanto, não são 3 senhores, porém um só Senhor. Porque assim como pela verdade cristã somos obrigados a confessar que cada pessoa tomada em separado é Deus e Senhor, assim também estamos proibidos pela religião cristã de dizer que são 3 deuses ou 3 senhores. Então ele apontando isso, a divindade de Jesus, do Espírito Santo, do Pai, e ao mesmo tempo que são 3, são um também. E ele continua: o Pai por ninguém foi feito, nem criado, nem gerado. O Filho é só do Pai, não foi feito nem criado, mas gerado, que é a linguagem bíblica que se diz para Jesus, gerado eternamente. O Espírito Santo é do Pai e do Filho, não foi feito nem criado nem gerado, mas procedente. Há, portanto, um único Pai, não 3 pais. Um único Filho, não 3 filhos. Um único Espírito Santo, não 3 Espíritos Santos. E nessa trindade, nada é anterior ou posterior, nada é maior ou menor. Porém, todas as 3 pessoas são coeternas e iguais entre si, de modo que em tudo, conforme já ficou dito acima, deve ser venerada a trindade na unidade e a unidade na trindade. Portanto, quem quer salvar-se deve pensar assim a respeito da trindade. Então, uma definição aqui muito bonita do que é a trindade, e ele continua mais um pedacinho aqui a respeito de Jesus. Mas a salvação eterna também, para a salvação eterna, também é necessário crer fielmente na encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. A fé verdadeira, por conseguinte, é crermos que confessarmos que nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, é Deus e é homem ao mesmo tempo. Deus gerado da substância do Pai antes dos séculos, e é homem, nascido no mundo da substância da mãe. Então Jesus, ele é Deus porque ele foi gerado de Deus, e ele é homem porque ele nasceu de Maria. Deus perfeito e homem perfeito, subsistindo de uma alma racional e de carne humana, igual ao Pai segundo a divindade, menor que o Pai segundo a humanidade. Não está diminuindo a divindade de Jesus aqui, segundo a humanidade. Ainda que é Deus e homem, todavia não há 2, porém um só Cristo. Então diziam pessoas nessa época que Jesus, existiam 2, o Jesus divino e o Jesus humano. Algumas pessoas diziam que Jesus ele nem chegava a ser humano. Alguns falavam que os gnósticos, quando vocês lerem lá em 1 João, quando João diz, aquele que nós temos ouvido, que nós temos visto, os nossos olhos contemplaram, a quem temos ouvido e as nossas mãos apalparam.
João aqui ele está falando contra os gnósticos, que era uma seita dessa época também, que eles diziam que quando Jesus veio ao mundo, ele não tinha carne humana, ele não pisava na terra. Ele parecia um homem, mas na verdade ele não se tornou homem. Então é contra isso que ele está lutando aqui, que não são dois Jesus, mas um só, divino e humano. Um só, entretanto, não por conversão da divindade em carne, mas pela assunção da humanidade em Deus. De todo, um só, não por confusão de substância, mas por unidade de pessoa. Pois assim como a alma racional e a carne humana é um só homem, assim Deus e homem é um só em Cristo, o qual padeceu pela nossa salvação, desceu aos infernos, ressuscitou dos mortos, subiu aos céus, está assentado à destra do Pai, de onde há de vir para julgar os vivos e mortos. À sua chegada, todos os homens devem ressuscitar com seus corpos e vão prestar contas de seus próprios atos. E aqueles que tiverem praticado o bem irão para a vida eterna, e aqueles que tiverem praticado o mal irão para o fogo eterno. Essa é a fé católica cristã. Quem não crer com fidelidade e firmeza não poderá salvar-se. Então, aqui uma declaração da Trindade desde aquela época e como essas pessoas brigaram por isso, irmãos. Na próxima aula a gente vai mostrar as heresias que surgiram desde o início da igreja a respeito da Trindade, como elas aconteceram, e as atuais também. A gente vai ver a declaração de fé da igreja Voz da Verdade, o que eles creem a respeito da Trindade, o que os testemunhas de Jeová creem, aquela igreja local fundada por Witness Lee, Watchman Nee, também tem um entendimento errado da Trindade. Então nós vamos ver essas heresias. Nós estudamos primeiro a verdade, como as coisas são biblicamente, e vamos ver também onde pessoas erraram e ainda erram nisso. Vamos orar para encerrar a aula, então. Senhor, nós queremos te agradecer nesse momento, por nos dar um entendimento a respeito do Senhor, de Jesus, do Espírito Santo. Nos leva a amar as três pessoas da Trindade, a não confundir essas coisas, e ainda que sejam complexas, que isso nos leve a compreender e a ver como o Senhor é grande, como o Senhor está além da nossa própria mente, como o Senhor, Deus, é algo que nós não podemos entender, compreender completamente, e que isso nos leve a te adorar, que isso nos leve a te honrar, Deus, a dedicar as nossas vidas a ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos encerrados. Hoje o culto às 7 da noite.